Olá, bem-vindos a mais um episódio do Daily Mantra. O tema de hoje é o poder da criação. Lá em Gênesis nós temos a criação do mundo, através dos termos bíblicos, E a gente tem muito a questão da comunicação de Deus falando o que é para ser formado, o que é para ser criado, E nós, como seres humanos, nós temos muito aquela visão de que não importa o que eu fale, Não importa o que eu queira, isso não vai acontecer. E nós somos co-criadores. Nós pegamos o que já existe e nós modificamos isso, além de criarmos coisas do zero. E a gente não para pensar, na importância do que a gente fala, do que a gente pensa, porque tudo isso é uma manifestação. Você pode falar assim pra mim, mas se eu for muito positivo numa situação que tá ruim, eu vou estar sendo mentiroso pra mim mesmo. Seja mentiroso pra si mesmo, porque em um momento você vai acreditar naquilo. É assim que funciona também quando você é pessimista. Às vezes você pode estar numa situação muito agradável da sua vida, boa, mas você encontra problemas nelas. Sempre, o seu foco sempre vai para os problemas. E chega um momento em que esses problemas começam a se tornar maiores. Uma coisa que antes era pequena se torna grande porque nós cocriamos aquilo que nós manifestamos. Então, se você foca demais no que é negativo, se você observa demais o que é negativo, aquilo cresce, aquilo expande. O cão que você mais alimenta é aquele que cresce. Quando você entende isso, você começa a ver sua vida num aspecto diferente. Não significa que você não vai ter problemas, que você não vai passar por essas dificuldades, porque existem muitos testes e muitas coisas que o universo faz com que nós passamos para ver se realmente a gente vai manter aquela confiança para aquela vida que a gente quer. Muitas vezes a gente manifesta, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero ter sucesso nisso, quero ter um relacionamento. Só que você tem culhão para poder manter aquilo ali que você está pedindo? E muitas vezes o universo vai testar você para ver se você realmente está disposto a largar o que você tem. E se você tem confiança, se você tem sustentação para ter o que você está pedindo. O poder da mulher é muito grande. A prova disso é o nosso próprio útero. Nós criamos a partir dele. Nós criamos algo que não existia. Do zero. Esse é um poder imenso. Então nós temos capacidade total de cocriar, de criar o que nós quisermos, a realidade que nós quisermos. E a realidade que você está no momento é a realidade que você desejou no passado. Então aquela ideia que a gente tem de, tadinho, eu tô passando por essa situação, não queria estar passando por isso. Você se colocou nessa posição. Porque em nenhum momento você se esforçou para que a sua vida saísse desse limbo. Sempre houve reclamação, sempre houve motivo de tristeza em que te dominava. E o que te domina é o que te cria, o que te faz crescer, não é? Então, se você é criado na tristeza, na raiva, no rancor, na reclamação, a sua vida vai se basear nisso. A mesma coisa, o contrário. E você pode perceber lugares que não te cabem, eles vão te expulsar. Não importa o quanto você tente ficar nesses lugares, se eles não são para você, você não vai ficar neles. Então não fique triste no momento em que a sua vida estiver desmoronando, porque é uma forma da vida dizer que você merece mais, muito mais do que você está recebendo. Não há problema, eu já até comentei sobre isso em um outro episódio, não há problema em você demonstrar a sua raiva, em você sentir a sua raiva, é necessário. No momento em que você prende muito a sua raiva, ela vai sair, só que ela vai sair de uma forma ruim. Então, sim, é importante você ter conscientização sobre seus sentimentos, mesmo que negativos. Você não deve anulá-los. A questão é focar, o foco. O sentimento você vai ter. Mas existem coisas na sua vida que você pode focar que são positivas, que são boas. E que mesmo que você esteja depressivo, você esteja triste, você focando em outras coisas, a depressão ela vai sumindo aos poucos. A tristeza vai sumindo aos poucos. E quando você vê, você saiu do limbo. É muito fácil, a gente reclamar, é muito gostoso a gente reclamar, É muito bom.
Só que assim, você acha que é só uma simples palavra, uma simples comunicação, você está vibrando aquilo. E vibrando aquilo, você chama mais vibração daquilo mesmo. Quando você joga uma pedra no rio, ela vai e ela faz curvas naquela água. A vibração, a pancada que ela faz na água, cria outras pancadas iguais, menores, maiores. É assim que funciona a nossa vibração. Se você está focado em reclamar, em tudo é ruim, é isso que vai ser trazido para você. É um reflexo de si mesmo, é um reflexo do que você está emanando. Então, nós não podemos reclamar da realidade que nós vivemos porque nós nos colocamos nela. Uma coisa muito interessante, né? Muitas pessoas trabalham com CLT, né? Quando a gente vai parar para pensar nisso, a pessoa, muitas vezes, ela tá numa situação em que ela precisa daquele trabalho, né? Só que, ao mesmo tempo, ela olha para a situação dela e fala: ai, não acredito, eu não mereço isso. Não mereço estar sendo tratada assim nesse serviço. Só que vamos parar para pensar. Foi você que se sujeitou àquilo. Você que aceitou, porque ninguém ali tá te obrigando, você aceitou estar naquela situação. Então a gente vê muitas pessoas passando por situações horríveis no serviço e elas não fazem nada além de reclamar. Elas não movimentam um dedo para aquilo. Por quê? Porque é mais cômodo estar ali, sofrendo e se colocando numa posição de tadinho, coitadinho de mim, do que realmente levantar e se tornar corajoso e mudar a sua realidade. As pessoas que mudaram a realidade foram pessoas que tiveram coragem de levantar e mudar o percurso, mudar totalmente. Sair daquela zona de conforto. O nosso cérebro, ele se acostuma muito com as coisas da nossa vida, com o nosso cotidiano, mas é possível mudar. E a mudança dói. Um dos aspectos importantíssimos, que era esse ponto que eu queria chegar, que é quando você consegue mudar a sua realidade. Um sinal claro e óbvio que você está mudando a sua realidade é quando tudo começa a dar errado. Então, primeiramente, você manifesta, você vai manifestando aquelas coisas que você quer, que você deseja. Eu quero boas relações, eu quero um bom financeiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Você vai manifestando isso, vai cocriando isso e você não vê nenhum resultado, né? Você vai fazendo e não vê nenhum resultado. Porém, as coisas começam a dar errado na sua vida. O trabalho CLT que você tinha começa a ter brigas e discussões e você é mandado embora. Amizades que você tinha por muitos anos começam a se afastar de você. Tudo parece desmoronar. Brigas na família, problemas no carro. Tudo, saúde, tudo começa a se definhar. E você começa a entrar em desespero, né? E começa a falar: caramba, eu tô pedindo melhor e tá vindo pior. O caos gera. E o caos está gerando a sua futura vida. Então, toda vez que você ver que as coisas estão desmoronando, tudo ao mesmo tempo, é um grande sinal de que essa vida que você está sendo deixada para trás. E que a vida que você pediu e desejou está chegando. Porque não é possível você ficar na vida antiga e na vida nova. Então, quando você escolhe a vida nova, a vida antiga começa a cair aos pedaços. Porque ela não é mais para você. Por isso que tantas pessoas aceitam trabalhos insalubres, situações insalubres, relações insalubres. Porque elas estão dispostas a ficar naquela situação ruim. Elas não estão dispostas a sair. Elas não estão dispostas a encarar a realidade de ter que enfrentar aquela relação ruim e sair dali, enfrentar aquele chefe problemático, aqueles colegas de trabalho problemáticos, sair daquela situação. Não, ela está mais confortável em se manter ali e fingir que nada está acontecendo e reclamar pelas costas do que realmente se levantar e fazer alguma coisa. Então, a nossa realidade é nossa própria culpa. A transformação da nossa realidade também é nossa própria culpa, somos nós que fazemos. E quando o caos é gerado, é porque há uma modificação de vida. Você está passando para a vida que você quer. E vamos lembrar, a vida que você quer, ela não vai ser 100% perfeita, porque você não manifestou 100% perfeitamente. Porém, ela vai ser melhor do que a antiga. E quando essa nova vida for se modificar para uma vida ainda melhor, também vai ter o caos. As coisas vão se quebrar, é sempre assim.
Não tem como você construir um pote novo em cima de um pote rachado. Aquele pote rachado tem que ser destruído para ser feito um pote novo. A vida, ela é como se fosse barro. Então a gente está aqui para poder formá-la do jeito que a gente quer. Da mesma forma que Deus criou o homem, através do barro. Na Bíblia fala que a terra é o reflexo do que há no céu. Então, se há a criação através das coisas, é porque nós podemos criar também a partir das coisas que nós temos. E quando nós entendemos essa nossa visão criadora, essa nossa visão divina, nós conseguimos co-criar. A realidade, ela é moldável. Ela é moldável e ela é o reflexo do que nós somos, do que nós injetamos na vida. Então, quando você pensar na sua vida atualmente, ou até mesmo na sua vida do passado, você não deve olhar para os problemas, porque se você olhar para os problemas, basicamente você vai estar se culpando, que é o correto, porque basicamente foi você que co-criou aquela vida. Agora, no momento em que você modifica para melhor, manifesta para melhor, e gente, é muito interessante que a manifestação, independente da forma que você faça, ela não é só manifestar e é isso, acabou. A manifestação, ela vem com atitude, exige atitude. Você pode estar num serviço, por exemplo, em que o chefe não está te pagando. E você reclama, e você reclama, e você conversa com as pessoas e reclama, isso é errado e tal, mas você não move um dedo para fazer nada sobre isso. Há muita reclamação, mas não há nenhuma coragem para modificar a sua realidade. Então você está na sua realidade podre porque você quer. E no momento que você cria consciência sobre isso, você transforma toda a sua realidade. E transformando a sua realidade, você transforma as pessoas que estão à sua volta, você transforma você. Porque tudo começa por você. Quem você quer ser? Que trabalho você quer ter? Quais relações você quer ter? Qual vida financeira você quer ter? Determine tudo isso. E manifeste isso. E olhe para essas situações e fale, tá bom, o que eu preciso para alcançar isso? Porque nada é feito do nada. Exige movimento, exige ação. A manifestação, ela é a representação de uma ideia. E a ideia, ela é feita através das ações. Então, se você quer que a sua vida seja de tal forma, o que você precisa fazer para chegar nela? Comece a fazer. Você quer ser uma pessoa mais ativa? Nossa, eu queria emagrecer. Mas você está fazendo o que para emagrecer? Eu gostaria de ter mais condição financeira, gostaria de ter tal trabalho. E o que você está fazendo para ter esse trabalho, para ter essa vida financeira? O que você está fazendo agora? Daí você fala, não tenho o que eu fazer, não tenho o que fazer. Sempre tem. Porque se você está enxergando a possibilidade de uma vida nova, é porque essa possibilidade existe. Porque se não existisse, você nem imaginaria. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Daily Mantra. Um tema hoje bem, um tapa na nossa cara muitas vezes, mas que nós precisamos aceitar muitas vezes que a culpa do que nós vivemos e como nós vivemos é nossa. O mantra de hoje é: seja corajoso e você verá o caos gerando manifestação. E encerramos mais um episódio do podcast Daily Mantra. Assistam os próximos episódios e os antigos também. Beijinhos!